Olá, pessoal, bem-vindo a mais um podcast da MyClínica. Estamos com o nosso segundo episódio e hoje nós vamos falar sobre criatividade para profissões, pessoas nada criativas, né? E com isso nós temos dois convidados muito especiais. Nós temos a Roberta. A Roberta, ela é, além de minha irmã, ela é design gráfico, fez faculdade na Universidade de Tomar, lá em Portugal. E ela também, aqui, ela tem diploma em design gráfico, artes visuais e fez pós-graduação em cinema, né? Cinema e audiovisual. E temos aqui conosco o Kaique. Bem-vindo, Kaique. Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, um privilégio estar aqui hoje. E bom, gente, eu vou ler aqui um pouco sobre o Kaique, tá? Tem que ler porque ele é muita coisa. Então, o Kaique, ele é goianiense, casado com a Bruna. Ele tem graduação em design gráfico pela UFG e MBA em gestão de marketing e inteligência digital pela ISPM do Rio. Atualmente, ele é coordenador estratégico do Invisible College, que é uma startup educacional de teologia e filosofia para nativos digitais, que já fica uma dica, é fantástico para vocês ir lá e olhar Invisible College. O curso deles são demais. As vinhetas, as artes, é tudo muito legal. O Kaique tem também produção artística envolvendo caligrafia e lettering. É lettering? Top. E no ano de 2022, ele foi um dos representantes de Goiânia no evento do Dia Mundial da Criatividade. Aí que eu tenho que confessar para você que quando eu te convidei para falar sobre criatividade, eu não fazia ideia que você tinha sido, né, estado nesse evento. Conta um pouco pra gente como que é isso, o que é isso, né, porque eu nunca tinha ouvido falar, assim. Legal, então, o Dia Mundial da Criatividade é um evento que ele acontece já há alguns anos, assim, tipo, mais ou menos uns 10 anos, assim, e a ideia dele é justamente promover a criatividade, né, ser um evento a nível mundial, assim, que várias cidades ao redor do mundo promovem ele simultaneamente, então é o mesmo dia para todas as cidades, assim, então é bem legal isso. E em 2021, devido à pandemia e tudo mais, ele aconteceu de uma forma totalmente remota, assim, né, à distância. E aí eles abrem uma seletiva, assim, para qualquer tipo de pessoa que quiser se inscrever, tanto para participar assistindo, e aí rola curso, rola palestra, rola uma série de atividades. E aí eu tive a grata alegria, assim, de ser um dos convidados para estar como um dos palestrantes de Goiânia, né, representando a nossa cidade, assim, foram várias outras pessoas também, eu não fui o único, mas eu pude, então, participar, assim, já era um evento que eu acompanhava, e aí agora eu tive a oportunidade de participar dele representando como um palestrante, assim, né, e foi uma experiência bem legal, é um evento interessantíssimo, assim, então, para quem ainda não conhece, procure depois o Dia Mundial da Criatividade, ou WCD, World Creative Day, que é muito legal, tem muito conteúdo produzido, muito vídeo, eu acho que tem podcast também, tem muita coisa, assim, para quem quiser entender melhor e saber mais sobre criatividade, como ela é aplicada no dia a dia e tudo mais. Legal. Então, fica a dica aí. Vou deixar aqui no link, tá, gente, para vocês entrarem lá e acessar o conteúdo. Aí que você falou, né, sobre criatividade, uma vez eu tive num evento, não sei se você lembra, da Arca e tal, pessoal criativo, revolucionário, eu nem lembro certo da sigla. Eu lembro que o cara perguntou lá se tinha alguém criativo, alguém que se considerava artista. Tipo, era um evento para artistas. E ninguém levantou a mão. Não sei se você lembra disso. Eu falei, caramba, velho, tem um cara fazendo uma escultura aqui, tem outro fazendo peça em cerâmica, tem outro fazendo autorretrato, tem... Ninguém se considerava ali criativo. Eu vi que assim, gente, não tem cabimento esse povo, né? De achar, né, que assim, poxa, não sou criativo. E você acha que existe um pouco disso, um receio da pessoa falar assim, eu sou criativo? Ah, com certeza, né? Até, assim, pegando o gancho, minha palestra no Dia Mundial da Criatividade foi justamente sobre essa questão, assim, porque eu entendo que a gente tem muita mania, assim, de pensar, o designer é um profissional criativo, o publicitário é criativo, sei lá, talvez um artista... O dentista não é criativo. O dentista, nossa, jamais, o que tem a ver acabou. Criatividade com um dentista, assim, né? E eu creio que toda pessoa é criativa, assim, toda pessoa, pelo menos, tem um potencial criativo. E o que diferencia, por exemplo, eu que sou um designer de alguém que é um médico, um cirurgião, ou um advogado, qualquer de outra área que, entre aspas, não é criativa, é justamente, primeiro, ter consciência disso e entender que a criatividade não é simplesmente uma epifania que acontece do nada e o fulano tem esse dom e o ciclano não tem. Mas a criatividade, ela se desenvolve com a gente
quando a gente busca métodos e recursos para isso. Então, o que diferencia muito um designer de um profissional de uma outra área, porque o designer, ele busca desenvolver essa criatividade porque o trabalho dele exige isso. Mas a criatividade está em todas as áreas. Um professor pode ser criativo quando ele apresenta uma aula e essa aula ele consegue explicar um conceito de uma forma que é entendível para as pessoas. Qualquer profissional que faz algo e faz esse algo otimizando um processo, melhorando uma forma de fazer essa sua atividade, ela está usando da criatividade para fazer aquilo. Então, eu acredito muito assim, que a criatividade é algo que todo ser humano tem, faz parte da nossa essência enquanto seres humanos. O problema é que muitas vezes a gente acha que ela está restrita a profissionais X ou Y e na verdade não é. Ela está disponível para todo mundo. Basta a gente entender isso e buscar formas de tanto desenvolvê-la como aplicá-la nas nossas profissões e nos nossos trabalhos. Existe meio que uma categoria social, tipo assim, fotógrafo, designer, são pessoas criativas. Agora, os meros mortais não são. E eu senti um pouco isso, porque, né, como alguns assistiram o episódio anterior, a Roberta é minha irmã. E ela sempre foi considerada a criativa da família. Ela sabe isso, ela era criativa. E eu não. Eu era pessoa de humanas, né? De que saiu da parte da ciência e depois foi para humanas. E ela sempre foi para a área das artes, né? Então, essa distinção é muito clara. Eu lembro que às vezes minha mãe viu um desenho, né? Aconteceu algumas vezes, viu um desenho lá. Falou, nossa, olha que desenho bonito que a sua irmã fez. Eu falei, mãe, fui eu. Não mente, foi sua irmã, entendeu? Já existe essa questão de diferenciar. Olha, você é de humano, você não consegue ser criativo. Mas eu acho que o principal foco, assim, que eu vejo como uma pessoa que fez odontologia, é que às vezes a gente não dá esse tempo de liberdade de criar coisas, até porque, principalmente na nossa área da saúde, a gente é ensinado a seguir regras. Então, você pensa, a etapa de tratamento de um canal, a etapa de tratamento de um canal você tem que seguir do início ao fim, é tanto 0,2 milímetros antes do ápice, é tudo assim muito regrado, é essa quantidade de cimento, não pode sair e tal. Então, assim, é seguir passos, e quando a gente segue passos, a gente não consegue ter um momento de criação mesmo, né? Sim, exatamente. A criatividade, ela demanda muito também de experimentação, né? Ela demanda muito dessa possibilidade, e aí, obviamente, que em algumas áreas isso vai ser mais fácil, para outras não, mas essa possibilidade de a gente experimentar e tentar e errar e, putz, não deu certo, mas então vamos ajustar e vamos tentar de uma outra forma. E, por exemplo, no design, isso é muito comum, assim, né? A gente tem, antes de apresentar, por exemplo, um produto final, um projeto final para um cliente, alguma coisa assim, a gente tem essa liberdade de vamos experimentar, vamos tentar uma técnica diferente, vamos tentar um processo diferente, uma linguagem diferente. E aí isso naturalmente vai possibilitando que a gente tenha soluções mais criativas, né? Soluções que não são tão padronizadas assim. Então, claro, algumas áreas vão demandar um pouco mais uma certa rigidez em termos de processos e tudo mais, mas o fato da gente poder experimentar um pouco e não ficar tão preso assim nos protocolos, isso é um princípio assim para a gente ter uma atuação um pouco mais criativa, assim, né? Então, seria mais ou menos por aí. Bem bacana. E nós separamos para você 5 dicas práticas sobre criatividades para você colocar em prática ainda hoje, então acompanha com a gente. Kaique, tanto para o Kaique como para a Roberta, né? As pessoas acham que para ser criativas, para elas serem uma pessoa criativa, ela tem que estar sempre num estado de inspiração. Então, assim, eu sei que, cara, tem dia mal e que você tem que fazer uma arte, né? Você tem que fazer um vídeo, fazer alguma coisa assim, e você não tá inspirado. Como que isso funciona, assim, na prática, sendo uma pessoa criativa? Porque você não deixa de ser a pessoa criativa, porque você não está num estado de inspiração, né? Que as pessoas também acham que ser criativa é um estado, quase, né? De espírito, sei lá. Então, acho que um desafio pra gente, assim, e aí eu vou dar um passo antes de responder exatamente sobre isso, mas eu acho que isso parte muito de organização e gestão de tempo. E por que eu falo isso? Justamente porque não é todo dia que a gente vai, sei lá, sentar na frente do computador, abrir e conseguir fazer um trabalho maravilhoso e super inspirador e diferente e tudo mais. Não é todo dia, assim. Às vezes a gente, por algum motivo, não vai rolar, não vai dar certo, não vai sair. E se a gente consegue se organizar para quando a gente tem um determinado trabalho, uma determinada entrega, a gente ter mais tempo para fazer isso, a gente tem mais tempo para que, caso esse dia, entre aspas, de bloqueio, assim, aconteça,
a gente poder fazer algo que tem um autor que eu gosto muito, que é o David Kelley, que ele vai chamar sobre o descanso ativo. E o que ele fala? É o ócio criativo que a pessoa fala, não? É um pouco, tem a ver com isso, assim, que ele vai falar que o descanso ativo... É um tempo de maturação que a gente tem que ter, né? Exato, assim, que ele vai falar que, por exemplo, a gente tá ali no trabalho, a coisa não tá fluindo, a ideia não vem, a gente tá lutando, e fala, cara, deixa tudo, vai fazer outra coisa, vai dar um passeio no parque, vai tomar um banho, vai assistir um filme, vai, sei lá, deitar na cama e pôr uma música e ouvir um álbum que você gosta, vai fazer outra coisa, porque nesse momento que a gente vai fazer outra coisa, o nosso cérebro, ele continua fazendo conexões, ele continua, ainda que a gente não esteja intencionalmente ali tentando resolver aquele problema, ele continua ativo de alguma forma. E aí é quando, talvez muita gente já passou por essa experiência de talvez estar tomando um banho e dar um estalo e vem uma ideia do nada. E não é que veio do nada, a gente já estava naquele desafio há algum tempo, só que foi o momento certo onde as conexões foram feitas e a ideia veio, assim. Então, acho que o nosso desafio e o que uma alternativa para isso é a gente entender isso, entender que o processo ele é natural, assim, ele não tem como a gente forçar e a coisa sair, assim. Então, acho que passa muito por isso. Eu gosto muito de uma definição de criatividade do Murilo Gun, que é humorista, e ele fala que nem é criatividade, é combinatividade. É a frase que ele usa. Legal. Porque é isso mesmo, assim, você vai ter um repertório muito grande de coisas, você não cria nada do nada, entendeu? Você combina ideias, você combina coisas para criar uma coisa nova. Então, nesse quesito, a gente tem um período, né, para poder, tipo, ter esse repertório e esse repertório ficar ali para depois você conseguir fazer essas conexões, que ele falou assim, às vezes parece que veio do nada, você está tomando um banho... lembrou de alguma coisa. Mas não, na verdade, é um repertório que já estava ali e você associou uma coisa a outra. Cara, é essa a solução para esse projeto, é essa a solução para isso. E eu acho que até isso que você falou é um pouco da frustração de vários profissionais que quando, né, época digital, depois da pandemia, todo mundo tem Instagram e faz suas artes, usa o Canva ali e vai fazendo essas coisas. E às vezes eles olham coisas de outros profissionais, ou até acontece comigo, as pessoas falam, nossa... Você também como dentista, assim, né? Embora não exerça tem uns anos, é muito mais criativa as coisas que você faz que as minhas. Mas, assim, é porque tem uma base de ferramenta que eu sei que usar. Ele não sabe usar a ferramenta. Então, por exemplo, se eu faço um do outono, nossa, é criativo. Não foi criativo. É porque eu tenho um leque maior de ferramenta. É a mesma coisa dele estar querendo pintar só com verde e azul. E eu conheço todas as outras paletas de cor. Aí parece que é mais criativo, né? E isso também vem quebrar um pouco aquele... dogma que nós temos que criativo não trabalha, né? Exatamente, né? Essa base de ferramentas, né? Por exemplo, na parte de criação de uma peça gráfica, por exemplo. Quanto mais recurso você conhece, tem domínio, talvez de um software, de um programa, ou de diferentes formas de criar uma peça, criar um material, tudo isso são recursos e são substratos, assim, né? Para a partir daí você conseguir pensar em possibilidades. Porque se você não tem o recurso, se você não conhece as possibilidades, você fica restrito em relação àquilo que você pode fazer. Então, acho que isso faz total sentido, assim, e é um desafio também para a gente ir atrás e tentar se capacitar tecnicamente nesses sentidos também, né? E olhar talvez um tutorial, explorar um programa novo, explorar uma forma nova de fazer alguma coisa, porque tudo isso vai dando para a gente base para que quando a gente precisar, a gente saber, não, eu posso usar isso, eu posso usar aquilo, eu posso usar aquilo outro, e aí sim, sai um material diferente, um material criativo, né, vamos assim dizer. Eu acho isso bem interessante, porque até que a Roberta falou que ninguém cria do nada, né? Isso é até o título do livro que trouxe a base aqui, esse podcast, que eu vou pegar para vocês, que eu esqueci. Está aqui. Que é esse livro aqui, que é Roube como um Artista, né? Não vou falar o nome do ator, não. Que é o Roube como um Artista, e esse livro é muito interessante. Ele vem justamente trazer essa ideia de que você não cria do nada. As coisas já existem, entendeu? Não há nada novo debaixo do sol. Ele usa essa expressão. Então, assim, você cria isso. Você pode falar um pouco sobre isso pra gente, Kaique? Que eu sei que você leu o livro, já tem um tempinho, né? A Roberta, eu sei que tá na lista dela pra ler, mas ainda não chegou lá. Ganhei de presente de aniversário. Ganhou de presente de aniversário, legal. Então, já fica a dica, quem nunca leu esse livro, leia, que é muito legal, é muito interessante. Mesmo que você não seja artista, mas leia. Uma leitura rápida também. É, uma leitura rápida, muito gostosa, assim, né? Muito, muito dinâmica, muito fácil, assim, de ser lida. Você pode ler em qualquer lugar, sem ter muito aquela
pressão técnica. Tem muito assim, é um desenho, livro... né? Eu gosto de livros com desenhos também, cara. eu Tem amo. muito desenho, tem muita coisa bacana aqui. Frases de... Tem frases também, tem umas coisas bem massa aqui no livro. Então, acho que a ideia é a gente entender que nada é feito no vácuo, assim, né? Nada é criado do nada, assim, né? Tipo, tudo que a gente faz, e isso independente da área, independente do que está sendo feito, tudo isso parte, por exemplo, do nosso repertório, parte daquilo que a gente já tem de conhecimento, parte daquilo, das conexões que a gente faz e do nosso repertório da nossa vida, assim, né? Não só, por exemplo, vamos fazer uma peça gráfica, então eu só preciso ter repertório de produção gráfica. Não, repertório de tudo, do filme que você assistiu, de uma conversa um dia que você teve com alguém e tudo mais. Então, a gente ter essa compreensão de que quando a gente cria algo, a gente, na verdade, não está, em essência, criando nada do zero, né? A gente está criando algo a partir de algo que já existe, né? É uma questão até, tipo, meio filosófica, assim. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo, assim, e ele falando, cara, quando um músico, ele faz uma música, de quem que é o crédito para além desse cara? Será que o fabricante do violão que ele tocou também não teria, de alguma forma, um crédito naquilo? Porque se não fosse aquele violão, com aquela afinação, com aquele timbre, com aquela madeira que foi usada, todo esse processo todo, talvez ele não teria tido aquele resultado que ele teve. Então a gente começa a ver como que tudo que está ao redor, assim, influencia nesse resultado final. E aí seja uma música, seja uma peça gráfica, seja um projeto específico, tudo isso está envolvido e tudo isso contribui para esse resultado esse resultado de criação nossa, que na verdade não é uma criação por si só, mas é algo feito a partir daquilo que já existe, assim, né? E eu gosto dessa ideia que fala assim, pegue boas referências, porque já existe coisas também, mas o hobby como artista, até falando um pouco sobre o título, não é para você fazer um plágio, né? Eu até estava conversando aqui com você antes, aqui nos bastidores, falei, é o exemplo de um TCC. Você vai fazer um TCC, você pode pegar um artigo que já existe e copiar na íntegra, você está fazendo um plágio, é um crime, você não pode fazer isso. Mas se você pegar vários artigos e você escrever o seu TCC a partir de vários artigos, você acabou de fazer um projeto de pesquisa, parabéns, você tem um TCC que vale uma boa nota, entendeu? Então as pessoas já sabem que eles não vão criar do nada. Então, a gente também quebrar um pouco esse paradigma que para você ser criativo, cara, você tem que ter baixar uma entidade em você, entendeu? Para você começar a produzir. Eu acho que daí também é o que a gente falou mais no começo, assim, o que muitos artistas acham, às vezes, de não ser criativo, assim, é pelo fato de, tipo, ele não criou realmente aquilo do zero, então ele meio que se sente que ele tá falso ali naquela questão, entendeu? Porque ele sabe que ele não criou do zero, mas talvez por isso ele não se sinta também tão criativo, sabe? Voltando ali um pouco. E essa também é a nossa primeira dica, que é esteja perto de pessoas criativas. Aí, com essa questão, né, da globalização, nós conseguimos ter acesso a pessoas extremamente criativas que estão do outro lado do planeta. E você pode seguir as redes sociais dela, pode ver os trabalhos dela, você pode se inspirar. Não tô falando de copiar, gente, pelo amor de Deus. Tô falando de se inspirar, entendeu? Tem um médico que você acha a rede social dele muito bacana, as coisas dele muito massa. Cara, vê vários ali e como que você pode colocar a sua identidade nisso, né? Não sei se faz algum sentido isso que eu tô falando. Não, faz total sentido. E eu acho que o interessante disso tudo é não só a gente ter referência em relação ao resultado final, mas principalmente em relação ao processo. Eu acho que talvez isso é quase que mais importante do que o resultado final em si, porque quando a gente está falando de criatividade, a gente está falando muito de como a gente pensa um problema, né? E não tanto o resultado que a gente atinge, mas a forma de encarar um problema e de resolver aquele problema. Porque a criatividade nada mais é do que isso, né? A gente usar da nossa capacidade cognitiva, de inspiração e nossa bagagem para resolver um determinado problema de uma forma melhor do que o que já está sendo feito. Então, ou de uma forma que atenda um determinado requisito, assim. Então, quando a gente se inspira em alguém, quando a gente segue alguém, acompanha o trabalho e vê não só o resultado, mas como que a pessoa pensou naquilo, né? Como que ela chegou naquele resultado, o que ela pensou para fazer aquela conexão e dar aquele produto final, eu acho que isso é fantástico, assim, porque isso é um tipo de coisa, assim, de conteúdo que a gente não vai encontrar fácil, assim, né? Não é simplesmente a gente... Pegar o produto pronto, pegar né? o produto pronto e
dali você extrai como que chegou naquele resultado. Você só tem um resultado. Mas quando você segue alguém e acompanha, vê os bastidores, vê uns stories, talvez se a pessoa tem essa liberdade de compartilhar um pouco dos bastidores, assim, isso é muito legal, isso é muito interessante e isso também expande um pouco a nossa... Isso ajuda a gente a crescer e ter uns insights pra gente incorporar isso nos nossos processos criativos. Exatamente. É legal. E aí, isso vai pra nossa segunda dica, que tem um pouco a ver com isso, que minha irmã já tinha me ensinado isso, mas eu vi no livro, eu até achei engraçado, porque ela fala assim, dê um Google. Então, assim, tudo que eu falo, Roberto, eu quero fazer um negocinho, um aplicativo, porque eu sou a pessoa que tem as ideias, como fazer isso? Não faço ideia. Entendeu? Aí eu preciso reunir pessoas que têm uma expertise para falar, olha, o rumo é mais ou menos esse. Ou isso que você está inventando, a gente não tem condição de fazer. Então, assim, ela fala assim, dê um Google, dá uma pesquisada, vê o que você já tem, traz referências, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa dica que você deu, que também está no livro. Eu acho que tinha que ter os créditos aqui, seu também no livro. Eu ia pensar, que dica que minha irmã tá falando. Não, é porque, assim... Na verdade, isso foi esse deu um Google foi bem assim, uma que eu levei também na época da faculdade. Porque quando eu entrei na faculdade, eu era muito cru assim, na questão de tecnologia. Eu vinha de estudar artes visuais. E assim, meu mundo era muito fechado em livros e pinturas e telas, entendeu? Então, quando eu fui pra faculdade de design gráfico, eu não sabia fazer muita coisa. Tipo assim, eu odiava o Photoshop. Eu detestava abrir um Photoshop. E aí, eu tinha que fazer os trabalhos e eu não sabia fazer, né? Usar as técnicas e as ferramentas mesmo. Um amigo meu virou pra mim e falou assim... E eu perguntava um monte de coisa pra ele, que nem você fazia comigo. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Ele falou assim, Roberta, Google. Google. Dê um Google. E, cara, isso ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, isso é tão idiota, né, velho? É uma dica tão idiota, mas tão importante. Cara, pesquisa antes, referência. E aí... Alguém já fez alguma coisa parecida. Exatamente, alguém já fez alguma... Aquela ideia que você teve de juntar um J e um B, já tem muitos J's e B juntados na internet pra fazer uma logo. Então, quando assim, nossa, eu tive uma ideia genial pra uma logo, e quando eu dava um Google... Tinha umas 10 versões melhores que a minha. Mas a partir daquela junção, eu conseguia realmente criar algo que não era tão comum encontrar, pelo menos, ou tão semelhante encontrar. Aí você começava a criar um conceito. Um conceito é uma visão diferente de uma coisa que já existe, na verdade, né? Porque se você for olhar as logos, por exemplo, das maiores... de várias empresas de tecnologia, gente, é tudo... tudo segue o mesmo rumo. Uma ou outra, assim, salta mesmo, assim, nossa, esse aqui pensou fora da caixa, criou um conceito, e às vezes é uma coisa muito simples. E a nossa terceira dica é tenha um banco para guardar as ideias, um banco de ideias, né? E eu não tinha isso. Eu olhava as postagens, coisas assim, e falava, nossa, que fera, hein? Um dia eu quero fazer uma coisa bem parecida com isso. E não salvava. E o dia que eu ia escrever um conteúdo para rede social, ou qualquer coisa que eu ia fazer, eu falava, nossa, eu não sei o que fazer, assim, eu não tenho uma inspiração, eu não tenho uma referência, porque eu só vou vendo as coisas, consumindo, e eu falo, nossa, não tem um local onde eu guardo isso. Você tem, Kaique, um banco de ideias, você usa no celular, você anota no bloquinho, o que você faz, assim? Eu tenho, e eu acho que isso é fundamental, assim, né, porque, como a gente estava falando, né, um tempo atrás, assim, às vezes as ideias surgem nos momentos mais inesperados possíveis, assim, às vezes fazendo uma atividade física, talvez... dirigindo e vem aquele estalo e vem uma ideia de conteúdo, uma ideia de solução visual, alguma coisa nesse sentido. E se a gente não anota isso, né, ainda que talvez seja só um insight, que ainda a gente precisa desenvolver melhor aquilo e talvez buscar um pouco mais de referência, um pouco mais de solidez para aquilo que a gente pensou, mas a gente precisa anotar. E então eu acho isso fundamental, eu faço isso. Eu uso um aplicativo chamado Notion, Notion, né, que escreve, em notion.com, que ele é uma espécie de um quadro branco, assim, que você pode colocar link, pode colocar referência de site, imagem, qualquer coisa, assim. E eu uso porque eu acho muito prático, é fácil, assim, para mim mexer, eu fico o dia inteiro na frente do computador, então eu só uso ferramentas digitais, assim, para anotar, mas independente da ferramenta, o importante é anotar, né? Nem que seja num caderninho de ideias. Eu acho que é isso, o importante é usar, né? Porque uma vez eu fiz um caderno todo bonitinho, falei, caderno de ideias. Cara, eu tinha uma ideia no meio da rua, meu caderno tá em casa, guardado na gaveta, até eu chegar em casa e esqueci, entendeu? Acho que essa
coisa de ser uma coisa prática que você realmente use e tem um acesso ali, acho importante. Nem que seja anotar, manda mensagem pra alguém no WhatsApp, assim, Eu sei tenho lá. um grupo, eu e eu mesmo. Eu mando tudo pra lá. De repente eu vou lá, bato na pesquisa. O que eu ia pesquisar mesmo? Mas eu uso também muito o Pinterest e o save do próprio Instagram, né? Dá pra salvar e dá pra você fazer as pastinhas, né? Então Sim. dá pra você já organizar seus pensamentos ali. E uma dica, assim, sobre isso é não salve só a referência, mas salve a referência e faça um pequeno comentário sobre a referência, porque já aconteceu muito comigo. Por que Eu salvo, isso? exato, eu salvo um monte de coisa e tal, e depois eu volto lá, gente, mas por que eu tava pensando Cara, essa quando dica eu eu vou salvei usar, isso? porque assim, eu né? salvo muita coisa e aí- eu falo assim, o que eu tinha na cabeça? E aí não faz sentido mais. Então, sempre eu tento salvar um link, alguma imagem, alguma coisa, e colocar um mínimo comentário, assim, uma frase só, falando, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque aí, quando eu voltar lá daqui um mês, daqui uma semana, do tempo que for, eu vou lembrar por que eu salvei aquilo, e aí não vai ser uma coisa salva por estar salva. Assim. E a nossa quarta dica, que as pessoas podem achar que tem nada a ver com questão de criatividade, é escolha o que deixar de fora, né? Então, às vezes a pessoa olha e fala assim, olha, para ser criativo você tem um mundo de oportunidade. Na verdade, não é isso. Começando pelo prazo que os clientes dão, você tem que entregar naquele prazo. Isso já te restringe, né? Então, pode falar um pouco mais sobre, assim, o que deixar de fora, como a pessoa, que eu vejo muito, assim, os clientes ou pessoas que pedem pra gente fazer uma arte pra ela, pra servir de base, pra ela criar as outras coisas, elas falam assim, como que eu chego nisso? E acontecia muito quando eu dava aula também para curso técnico de saúde bucal. Os alunos falavam assim, professor, eu não sei o que eu vou falar no TCC. Eu falava assim, vamos começar a restringir. Que área você quer? É dentística? É ortodontia? Então, dentro dessa área, você já começa a surgir mais ideias. Você fala assim, eu posso falar de tudo. Nossa, tudo é muita coisa, né? E acaba que a pessoa tem um bloqueio ali. Isso, paralisa. Sim, acho que isso também é uma questão importante, porque... Por exemplo, vou dar o exemplo meu como designer, assim, era muito comum o cliente chegar e falar, faz um material X e aí eu quero que você coloque isso. Cara, isso aqui vai perder o sentido, vai ser tanta informação, vai ser uma coisa com tanto conteúdo que a pessoa não vai ler. Vamos focar naquilo que de principal precisa ser comunicado e a gente deixa o resto de lado. E aí é um processo, e você depois faz um outro material para comunicar as outras coisas e vamos caminhando material por material. E na criatividade eu acho que é a mesma coisa, né? Se a gente tentar pegar tudo que a gente tem de repertório, referência e querer condensar numa única coisa, não vai funcionar, não vai dar certo. Então, eu acho que a ideia é a gente tentar desenvolver uma capacidade de... uma espécie de autocuradoria, assim, né? De saber, não, para isso que eu vou fazer agora, eu preciso pensar nisso, nisso e nisso. E usar só esses materiais, assim. É como se fosse... Eu não sei quem vai assistir esse... Costuma assistir MasterChef, por exemplo, mas eu vejo muito isso, é muito real lá. Eu assisto toda semana. Eu amo também. E aí é muito curioso, assim, quando a gente vê, por exemplo, um participante que vai no mercado e ele pega 3 cestas de ingredientes, geralmente ele se perde, dá ruim, porque ele tem tanta possibilidade, tanta coisa, que ele não consegue escolher um caminho, focar e fazer a sua receita. Passar a mensagem, né? Exato. A mensagem. E aí, aqueles outros que já vão focados, né? Eu preciso disso, disso e disso, porque minha receita é essa, pega, faz e consegue entregar um bom trabalho. Eu acho que essa é uma analogia boa pra gente pensar também quando a gente tá falando de criatividade. Se a gente pega tudo que a gente tem de repertório na nossa vida e a gente tenta juntar tudo para fazer algo, não vai dar certo. A gente vai perder o foco, a gente vai ficar perdido no meio disso tudo. Então, acho que um desafio assim, pra gente é fazer essa autocuradoria em relação ao que eu preciso para resolver esse problema. O que eu preciso para fazer, sei lá, esse material, para gravar esse vídeo, para pensar nessa ideia que eu tenho, e a gente ir restringindo e trabalhar com aqueles elementos para que a gente consiga, então, ter um resultado mais certeiro e mais coerente. Legal. E uma coisa, assim, que dá para colocar em prática, assim, e, por favor, coloquem em prática, profissionais da saúde, é que eles querem fazer, tipo, um carrossel e colocar tudo sobre uma determinada patologia. Então, coloca tudo lá. Então, desde o que desde o tipo de tratamento, desde o prognóstico, coloca tudo. Então, fica uma coisa gigantesca que ninguém consegue ler e, enfim. Então, uma coisa que a gente faz muito com os nossos clientes é, o que você quer falar? Você quer falar sobre clareamento? Faz uma semana de clareamento caseiro, uma semana de clareamento misto, uma semana de clareamento
de consultório. Uma você coloca das vantagens, uma você fala da desvantagem. Então, assim, vamos dividir um pouco, porque se colocar tudo num único post... Porque às vezes quer falar tudo sobre uma patologia, tudo sobre uma doença, um tipo de tratamento num só post. E é difícil, né? A gente explicar isso pro cliente. Eles acham que, assim, que você não quer, ou que você quer vender muitos posts. Mas, gente, é que não vai dar o resultado que você pretende, né? Exatamente, assim, porque, por um lado, as pessoas que estão recebendo esse conteúdo, elas não vão conseguir assimilar aquilo tudo, se for muita informação, né? Lembrando que a gente tá falando de rede social, que é muita informação, é muita coisa, tudo muito rápido, o feed passa aquela freneticidade toda. Então, se a gente não for muito claro, muito objetivo e muito fazer essa curadoria no conteúdo, assim, que a gente quer passar para as pessoas, vai acabar que não vai surtir efeito. E a gente lembrar também que quando a gente tá falando de rede social, a gente tá falando de algo que, entre aspas, é muito perecível, assim. Então, um post que é feito hoje, daqui alguns dias ele já não... Já se perdeu ali no fluxo da rede. Daqui uns dias não, daqui horas, né? Horas. E aí, você sempre está precisando de novos materiais, novos conteúdos. Então, é muito melhor você pegar esse super post com um monte de informação e você ir fragmentando ele em posts menores e dando doses de conteúdo, do que pegar esse material e distribuir de uma vez. Primeiro porque ele vai se perder muito rápido e ele não vai ser efetivo porque as pessoas não vão conseguir assimilar esse material questão de conteúdo, assim. É bacana. E a nossa última dica aqui, a nossa quinta dica é crie algo que você gostaria de consumir. Eu acho que isso até motiva, sabe? E isso é uma coisa assim, por exemplo, a MyClinic, a gente tem a Bold, né, que a gente explicou no episódio passado, que é a nossa produtora, que realmente é o que roda mais. Mas a MyClinic é algo que eu sempre sonhei, assim, consumir. Coisas, assim, para a área da saúde e tal. Então, é uma coisa que eu consigo sonhar mais, dedicar mais. Enfim, é até me inspirar e gastar mais energia naquilo que realmente eu sinto prazer em fazer, né? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante também. O que é que você acha, Alberta? Criar algo que você gostaria de consumir. Eu acho que é a base para fazer qualquer coisa, né? Principalmente em quesito rede social. Porque se você criar algo só por quantidade, só por preencher tabela, né? Assim, pode ter certeza que do outro lado é muito mais difícil atingir uma pessoa. Agora, se você tiver um pouco mais de cuidado, só de se fazer essa pergunta mesmo. Às vezes nem tanto assim, eu preciso ser um super profissional para fazer. Não. Mas só de se fazer essa pergunta, você vai ter um cuidado maior em que informação passar e a quantidade dessa informação. Você fala assim, eu estaria no meu sofá, sei lá, 7 horas da noite, vendo um post com uma legenda enorme, que daria quase um testamento. Não, eu queria algo que seria divertido de ver, talvez um carrossel, um vídeo. Atrativo, né? Atrativo, exatamente. E talvez uma legendinha ali para completar, né, o raciocínio do vídeo. Se eu quisesse saber mais. Mas eu não vou querer ficar vendo. Ainda mais que rede social, uma coisa é mesmo aquilo, né? Social. A gente quer estar ali pra muito mais entretenimento. Saber da vida do nosso amiguinho. Stalkear. Stalkear, se inspirar também, né? E sigo muitos artistas, muitos filmmakers também. Pra gente ter novas ideias e tal. Então, eu acho que é isso. Então, pessoal, é basicamente isso que nós queríamos trazer para vocês aqui. Tirar um pouco daquela caixa de que, eu não sou da área de artística, não sou da área que envolve essa questão de design e tal. Então, eu não preciso de criatividade. Eu acho que a criatividade precisa. E você vê isso, cara, as vacinas, as pessoas criando as vacinas, as pessoas que... Eu olho uma restauração... Como que a pessoa imaginou uma luz que coloca, depois de moldar uma massinha no dente, ela vai ficar totalmente dura? Tipo assim, a pessoa tinha que ser muito criativa. Isso é usado até na oftalmologia, né? A questão que a pessoa vai colocar lente corretiva no olho e tal. Foi baseado na inspiração que teve do dentista. Ele tava no dentista, viu o dentista colocar massinha, e o fotopolimerizador, gente, tô falando massinha aqui só pra entender, é uma resina composta, tá? Colocando lá a resina, fotopolimerizador ligado, e ele viu aquela luzinha lá e falou assim, nossa, pra que é isso? Não, é porque aí as moléculas vão ter uma mudança e vai ficar duro. Então, mas antes disso, eu consigo moldar ela. Aí o oftalmologista olhou e falou assim, poxa, e será que eu consigo fazer isso com uma lente que a gente consegue colocar através de uma caneta, tipo uma canetinha, coloca no olho, ajusta e depois endurece ela?
Aí eles criaram essa tecnologia super nova, então, poxa, isso é criativo, ele roubou como artista, né? Ele não criou outro fotopolimerizador, né? Mesmo que pudesse criar com outras particularidades, outras coisas, mas assim, cara, inovou totalmente, né? O cara é muito criativo. Então é isso, pra resumir aquilo que nós falamos hoje, vocês vão me ajudar que minha memória não é muito boa. Dê um Google, sempre dá uma pesquisada antes, né, nas coisas, porque já existe referência. Procure inspirações, pessoas próximas ali de você que sejam também criativas. Outro, tem um banco de anotações, onde você pode anotar e guardar, salvar as coisas que você achou bacana para você produzir depois. Isso ajuda muito na hora de você produzir um conteúdo, você não vai... nossa, agora eu tenho que fazer 5 posts, como é que eu vou fazer? Você não tem inspiração nenhuma, não tá lembrando de nada. Escolha o que deixar de fora. Escolha o que deixar de fora, importantíssimo isso, não tenta... Gente, você vai começar criar uma arte, começa definindo. Vou usar, tipo, 2 fontes, 2 tipos de letra, entendeu? Vou usar 3 cores. Então, não começa assim, vou usar 50 cores. É difícil, até fica feio as coisas, né? Existe um padrão todo aí, que os designers sabem muito melhor que eu, mas que se for usar tudo, vai ficar feio. Então, assim, essa limitação é importante. E tem um último que é... Faça aquilo que você gostaria de ter ou de consumir. É isso aí, muito bom. Gente, obrigado, Kaique, por você ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente. Gente, o Kaique é um cara, assim, com a agenda bem apertada e consegue fazer tudo. Um dia a gente tem que falar sobre produtividade com o Kaique, porque eu não sei como ele consegue se organizar. Não sei como ele consegue se organizar para fazer tanta coisa. E aí temos aqui a Roberta também. Muito obrigada, Roberta. Você já é da casa. Valeu por estar aqui com a gente hoje. Obrigada. E é isso.